Primeira discussão do processo 119 de 2014, projeto de lei de emenda à Lei Orgânica do Município, que inclui o item 5 no artigo 114 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Refere-se à infraestrutura para asfaltamento de vias. Autores: Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Rogério Timóteo, Fernando da Ótica e Maurício Raca. O projeto está em discussão. Senhor presidente, novos pares, público presente, funcionários presentes e a todos que nos assistem, bom dia. Bom, esse projeto de emenda à lei orgânica fazem parte, como autor, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Rogério Timóteo, Fernando da Ótica, original, e Maurício Raca. Então, esse projeto, ele tem, na verdade, criar um compromisso da prefeitura com o cidadão em si. Então, eu vou estar lendo aqui o projeto de lei e depois eu estarei lendo também a justificativa. O projeto de lei diz o seguinte: emenda à Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, que inclui o item 5 em seu artigo 114. Artigo 1º. Fica incluído o item 5 no artigo 114 da Lei Orgânica, da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município de Jacareí, o qual passa a ter a seguinte redação. 5º. As vias do município, para que estejam aptas a receber o acabamento com asfalto, deverão estar com a sua infraestrutura totalmente pronta. Artigo 2º, essa inclusão entra em vigor na data de sua publicação. Então, por que disso aqui? Justamente porque normalmente o que acontece é, faz-se um asfaltamento e depois quebra-se o asfalto para fazer a infraestrutura, esgoto, água, tudo mais. Então, essa emenda, ela faz com que há necessidade de fazer toda a infraestrutura inicialmente, para depois receber esse asfaltamento no caso. Então, vou estar lendo aqui a justificativa. O projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Jacareí, Lei Orgânica de Jacareí, incluindo o item 5 em seu artigo 114, tem como objetivo evitar o que normalmente ocorre em nossas vias, com obras sendo feitas logo após a mesma receberem o acabamento de asfalto. Através desse procedimento, procuramos evitar com que haja um desperdício do dinheiro público, procurando fazer com que tenha um melhor planejamento para as obras de melhorias que são necessárias em nosso município. O que não pode acontecer, como ocorre hoje, é de que se fazer as obras de acabamento em uma via e logo a seguir vir com outra, abrindo toda a via, com a finalidade de se fazer o serviço de infraestrutura. Então, justamente é isso que nós estamos pedindo aqui aos nobres vereadores, que toda obra de infraestrutura, ela seja feita, primeiro, por exemplo, a questão do esgoto, a questão da água, da canalização de água e tudo mais, que seja feita antes de fazer, no caso, essa pavimentação no caso. Então, eu gostaria aqui que os nobres pares votassem favoravelmente ao nosso projeto de emenda, no sentido que, realmente, esse item seja incluído em nossa lei orgânica. Muito obrigado e conto com o apoio de vocês. Vamos votar. Gostaria de justificar daqui mesmo. Eu sou favorável ao projeto, até porque quantas são as vezes que nós passamos por determinadas ruas e a situação ela se repete. A via ela tem que ser aberta para poder fazer ali a manutenção, prejudicando assim
também o trânsito da cidade de Jacareí. Quero lembrar que a cidade de Jacareí, ela tem as suas ruas muito estreitas. As ruas da cidade, elas não foram projetadas para ser vamos dizer assim, uma cidade grande. E a cidade tem se evoluído com as empresas que têm chegado. Imagina você, uma rua do centro da cidade, teve um problema, chega-se lá, arruma artificialmente, joga o asfalto por cima e a sua tubulação está toda prejudicada. Então se deve arrumar essa tubulação antes de jogar esse asfalto. Tem que haver uma preparação, porque vai-se embora um gasto enorme. Se gasta um grande valor com um asfalto que coloca, tira, e isso é o dinheiro da população que vai embora. Então eu sou favorável a essa emenda, porque nós vamos assim então ajudar a economizar e ajudar também o povo da cidade de Jacareí. Senhor presidente, quero fazer discussão daqui mesmo. Eu acho que até o próprio vereador Edgar, em diversos projetos aqui, segue uma linha de coerência, que é aquela do óbvio. Alguns projetos só às vezes vêm reforçar alguma coisa que já deveria ser feita, né? E esse é mais um deles. Não tem cabimento você fazer uma pavimentação asfáltica antes de você ter concluído. Quando a gente fala de loteamento, hoje o município tem no seu plano diretor, tem já essa previsão. Então o loteador, ele tem que instalar toda a infraestrutura para dar dignidade à população. E a administração tem que seguir a mesma coerência, porque a gente tem que aqui se apegar ao princípio da eficiência. Seria ineficiente e um desperdício, um gasto desnecessário, colocar a pavimentação para ter que retirar e depois fazer um serviço que ficou faltando. Mas, como eu disse, isso é o óbvio. Se a gente está podendo colocar isso num texto legal para reforçar, eu vou ser favorável, até mesmo seguindo essa linha que o próprio vereador Edgar sempre adotou aqui nessa casa. Eu fico numa dúvida, Hernani, porque como você falou agora há pouco, existe a lei 6766, que é uma lei federal, que dispõe sobre loteamentos, né? E ela tem suas regras, não é verdade? Inclusive eu disse outro dia, numa reunião que teve aqui na Câmara, com promotoria, com os moradores do Mississippi, que hoje, em zonas urbanas, né, os assentamentos em áreas urbanas do município, eles têm que ter 15 metros de afastamento das áreas correntes, dormentes, das nascentes, correntes e dormentes. São 15 metros de cada lado, porque não é aplicado na zona rural, baseado na lei do meio ambiente, ambiental. Agora, a lei tem que ver o seguinte, essa lei vai ser aplicada no loteamento daqui para frente, ou ela vai ser aplicada de forma retroativa? Porque as leis retroativas, elas não têm certas exigências, você entendeu? Por exemplo, a lei 3.033 de 1991, ela fala que os bairros teriam que ter 3 melhorias, tipo iluminação pública, água e esgoto e guia e sarjeta. A pavimentação asfáltica é a última a ser feita diante das exigências da lei federal. E é por causa disso que no passado muitos loteamentos eram feitos e não tinha pavimentação asfáltica, porque a lei não exigia e não obrigava. Você entendeu como é que é? Você me concede uma parte? Sim, claro. Então, aqui para mim está muito claro, né? Como o senhor mesmo disse, a respeito dos loteamentos, isso já tem previsão legal, no nosso plano diretor já estabelece isso. E o que está se fazendo hoje é incluir um inciso, na verdade, aqui, incluindo o inciso 5º, né? Na lei orgânica, que fala das vias do município para que estejam aptas a receber o acabamento com asfalto, deverão estar com a infraestrutura totalmente pronta. Então, subentende-se que, se nos loteamentos a gente já tem previsão legal,
essas vias são as vias que são administradas pela prefeitura. Ah, sim. Então, acho que aqui a gente Entendi. reforça um pouco mais. Até porque você pega o Estatuto da Cidade e a Cidade Legal, que são leis estaduais e federais, que eles falam que os loteamentos que são considerados de interesse social estão aptos a ser regularizados pelo município, tá? Infelizmente, aqui a coisa anda muito devagar e as coisas não estão acontecendo, tá? Mas, baseado naquilo que você falou agora, realmente, então, você deu uma esclarecida aí, o qual realmente eu estava pensando, porque existe os loteadores que são espertos, eles colocam nos contratos pavimentação asfáltica e acabam não cumprindo. Como tem alguns loteamentos, aí, se não me engano, Jardim do Marquês, você entende como é que é? Aí tem que se cumprir sim, porque está lá e o adquirente pagou a pavimentação asfáltica. E aí depois entra as calções, aquela coisa toda, e vai para a justiça, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Os termos de ajuste de conduta, que são os TAC da vida, que às vezes também não são cumpridos. Aí trava tudo, você entende como é que é? Então, por causa disso que eu estou preocupado por causa disso, tá bom, querido? Bom, eu só gostaria de contribuir também, até porque o Edgar me fez o convite para assinar junto com ele essa ideia. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar no Executivo, sei exatamente como funciona isso. É um detalhe, até eu diria assim que talvez não precisasse isso constar em lei, porque isso trata-se de uma norma de procedimento, é uma questão de bom senso e coerência. Você desenvolver todo um trabalho de pavimentação e depois você vir para fazer, por exemplo, as ligações de água e esgoto, quando é feito pela rua, pela via principal, e você, obviamente, causa dois problemas. Primeiro, o transtorno, e o segundo, que você acaba desperdiçando recurso. Então, a ideia, eu acho que é reforçar aquilo que já é o óbvio. Quer dizer, a falta de entrosamento, de planejamento entre algumas secretarias que deveriam fazer um trabalho em conjunto, e aí uma falha que eu observo, isso já aconteceu em algumas oportunidades, nós tivemos condições de antecipar. Eu me lembro que lá em São Silvestre, quando foram pavimentar algumas ruas lá, que eram poucas ruas que faltavam, eu me lembrava que muitas das casas ainda não tinham moradias. Então, o que nós fizemos? Nós conversamos com o prefeito à época, era o Marco Aurélio, e conseguimos mostrar que é o seguinte, que era mais interessante que o SAI fosse lá, já fizesse todas as ligações e deixasse parado na entrada dos lotes, porque era uma questão de tempo. Assim que se asfaltasse, as pessoas iriam, obviamente, construir as suas casas. Então, não precisaria quebrar o asfalto. Logicamente que aí tem as questões de manutenção, mas aí é um caso à parte. Então, Edgar, eu parabenizo, agradeço pelo convite, porque eu acho que aqui a gente está dando uma clara demonstração de preocupação com o uso do dinheiro público. Então, fico muito feliz você me dá uma em fazer parte, também? claro. Então, esse projeto de emenda objetivou justamente pelo seguinte: quando quando foi colocada aquela rede de esgoto ali do condomínio, em que você mexeu ali na Virgílio Caderelli, em que praticamente um mês antes foi asfaltada e logo em seguida, passou-se um mês, ela estava quebrando justamente para passar o emissário de esgoto. Quer dizer, isso foi um dos motivos de ter feito essa proposta no caso. E lembrando também que nós temos ruas aqui em Jacareí que não foi feita essa infraestrutura e até hoje nós sofremos. A Avenida Pereira Campos, no dia de chuva é um horror. Por quê? Não existe boca de lobo. O que existe é somente lá embaixo, no final da Pereira Campos somente. E quando chove, o que acontece? Os feirantes principalmente sofrem e é uma inundação. Eu posso citar aqui bairros como Paraíso, Cidade de Salvador, que tem tem ruas que não tem a parte de escoamento de água. Então ocorre frequentes enchentes no caso, em virtude disso aí.
Obrigado, Arildo. Eu agradeço a participação do Edgar e, desde já, manifesto meu voto aqui favorável. Senhor presidente, gostaria de fazer o meu comentário em cima desse projeto e também estar parabenizando os autores dessa emenda, que eu vejo vários pontos fundamentais aí, não foram citados, mas é importante. Um dos quais, quando vão fazer novamente esse trabalho, a gente vê que o asfalto ele fica tudo danificado, deformado, causando transtorno assim no momento que está cortando para os moradores. E, no entanto, após ser refeito esse asfalto, nós vemos que o asfalto ele fica todo deformado e não é um asfalto como aquele que foi feito inicialmente. E fica aqueles cortes todo danificado no meio da cidade, atrapalhando às vezes em momentos alguns pedestres que por ali trafegam e também enfeia a cidade. Então, eu quero mais uma vez parabenizar os autores desse projeto. Senhor presidente, eu também quero contribuir aqui com esse projeto e registrar, olha que interessante, né? Quando a casa se une, a gente pode fazer projetos bonitos, projetos bacanas. Porque perceba o seguinte, antigamente a gente viu que era feito uma suposta maquiagem, né? Vinha lá, fazia o asfaltamento e aí depois tinha que vir quebrando para fazer a ligação da água, do esgoto. Enfim, isso aí, com certeza absoluta, traz um desperdício muito grande com as nossas contribuições, porque a gente que contribui com os nossos impostos na cidade. Então, quero parabenizar aqui a iniciativa dos vereadores, né, o Edgar Sazak, o Valmir do Parque Meia Lua, o Arildo Batista, o Rogério Timóteo, o Maurício Raca, e eu também que estou aqui fazendo parte desse projeto de emenda, que eu fico muito feliz em poder estar contribuindo, né, nessa correção, como o nobre vereador Hernani também comentou, que isso já deveria ter feito há bastante tempo atrás. Então é uma correção que a gente está fazendo e já foi também, já foi abordado muitas das vezes por munícipes, pedindo para que a gente fizesse essa correção. Então, sou favorável a esse projeto de emenda à lei orgânica. Bom, da mesma forma eu queria contribuir, lembrando que essa é a primeira votação, são 2 votações, e conforme consta aí na capa do projeto, esse será o nosso primeiro projeto que nós votaremos no ano que vem. Já que são 2 votações e interstício mínimo de 10 dias, então fica para o próximo ano a segunda votação. Edgar, eu escutei suas justificativas e eu fiquei um pouco receoso depois que as ouvi, pelo seguinte, aqui diz que as vias do município para que estejam aptas a receberem acabamento com asfalto deverão estar com a infraestrutura totalmente pronta. Neste caso aqui, essa redação se aplica exclusivamente a bairros que tenham ruas de terra. Porque, por exemplo, o caso que você citou da Pereira Campos, ela já tinha acabamento em asfalto e ela só teve um recapeamento. Não se enquadraria aqui. E até porque seria prejudicial se a gente colocasse isso, porque a gente engessaria a possibilidade de um benefício que no momento em que se foi pavimentado não tinha o dinheiro, de repente, para fazer as galerias de escoamento. E depois, quando numa outra gestão, que é o caso exatamente isso, que a Pereira Campos é uma avenida bem antiga, caso vier a ter o recurso para fazer as bocas de lobo, não poderia por conta disso. Então, a forma que está redigida aqui, eu acho que ela está clara, mas não se encaixa no caso da Pereira Campos, por exemplo, porque aqui é só para as ruas que não tenham pavimentação. Eu só citei a Pereira Campos porque ela foi feita a pavimentação e depois disso o pessoal não deram atenção mais para ela, né? Para não acontecer isso, né? Entendi. Então, em que pese, como foi pontuado, é o óbvio, mas às vezes a gente tem que regulamentar o óbvio também para que seja cumprido. Acho que é um complemento da normativa que foi criada, que foi um divisor de mares, e se obrigar que todo loteamento só pode ser aprovado quando tem toda a infraestrutura e não deixar essa conta para a prefeitura, porque o loteador ganhava todo o dinheiro e deixava o prejuízo para a prefeitura. E agora ele tem que entregar o produto pronto, completo, para poder vender, que são os lotes.
Então, me solidarizar com os autores, foi uma autoria coletiva que tem 6 autores, e adiantar meu voto favorável também a esse projeto. Não havendo mais quem queira fazer discussão, então passamos para a votação, a primeira votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Eu voto favorável. Desculpa, perdão. Antes disso, nós temos que apreciar a emenda. Tem uma emenda, tem a emenda número 1 em votação. Os vereadores favoráveis, apenas a comissão e os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada sem voto contrário. Agora sim, perdão, passamos para a votação na forma nominal. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Edgar Sasaki. Favorável. Edinho Guedes. Favorável. Fernando da Ótica. Favorável. Hernani Barreto. Favorável. Itamar Alves. Favorável. José Francisco. Favorável. Maurício Hacker. Não está presente. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Favorável. Rose Gaspar. Eu sou favorável. Vereador Maurício Hacker. Favorável. Projeto de emenda à lei orgânica, que inclui o item 5 ao artigo 114 da mesma, foi aprovado em primeira discussão por unanimidade.